Ciências, oitavo ano, módulo 2, Sistema Excretor, páginas 232 até 239. Hoje vamos falar de alguns agravos relacionados a esse sistema. Infecção urinária. Diagnosticados pelos médicos como infecção do trato urinário, pode ocorrer na uretra, na bexiga, nos ureteres e nos rins, sendo mais comum na região do trato inferior, que é composto pela bexiga e uretra. 95% dos pacientes que têm esse tipo de agravo está relacionado a uma origem bacteriana, sendo a bactéria E. coli responsável por 3 a cada 4 casos. O local onde ocorre essa infecção influencia no tipo de causas e sintomas. Os tipos mais comuns são cistite, que é a infecção na bexiga, uretrite, infecção na uretra, pielonefrite, que é a infecção nos rins, e infecções dos ureteres. Devemos ressaltar alguns fatores de riscos em relação a esse tipo de agravo. No homem, em que a ocorrência é bem menos significativa do que as mulheres, a maior parte das infecções urinárias tem como fator de risco a pouca ingestão de água ou a obstipação, prisão de ventre. Então, assim como na aula passada, a ingestão de água é um fator essencial para esse sistema, tanto a falta quanto que o excesso. As pessoas devem se preocupar em beber líquido na quantidade adequada ao seu corpo, justamente para que os sistemas funcionem da melhor forma possível. As infecções urinárias também podem ter relação com a prática de sexo sem preservativo, pois aumenta o contato com outras pessoas que possam ter esse tipo de bactérias e assim passar essa contaminação. Para evitar esse tipo de agravo, tem algumas medidas que devemos estar atentos. Primeiro, beber bastante líquido, evitar segurar a urina, ou seja, sempre que possível ir ao banheiro para urinar, não ficar se retendo por muito tempo a urina na bexiga, realizar a higienização após urinar de forma correta para evitar que bactérias se acumulem, e o uso de preservativo em relações sexuais. No caso dos homens ainda, pode ocorrer a hiperplasia benigna da próstata, que é um agravo onde o homem acaba retendo muita urina na bexiga por muito tempo e pode gerar também a predisposição à infecção. Nesse caso, os médicos normalmente eles passam uma dieta alimentar para a pessoa evitar esse tipo de problema. Nessa dieta normalmente inclui a redução da ingestão de cafeína e de álcool e o uso até de alguns medicamentos. Em relação aos sintomas da infecção do trato urinário, normalmente vai ocorrer de acordo com o local onde a bactéria se instala. Então, como foi falado anteriormente, até os sintomas têm muita relação com qual parte do sistema está contaminado com essa bactéria. Por exemplo, quando a infecção ocorre na uretra, pode haver uma urgência e vontade de urinar com frequência, em seguida de dor no canal urinário. Então a pessoa, ao fazer xixi, sente dor. Nos rins, quando a bactéria infecta, pode causar febre alta, dores nas costas, do lado do rim infectado, náusea e vômitos. Existem também outros sintomas, como a urina fica com cheiro forte, às vezes pode haver até sangue misturado na urina devido à infecção, ardência na hora de urinar, por causa do sangue a urina fica com uma cor mais escura, dor pélvica na região próxima da bexiga, aumento de frequências que vai no banheiro fazer xixi. O tratamento e diagnóstico normalmente tem muito a ver com a medicina, com o médico, tá? Então eu vou passar algumas orientações, mas sempre lembrando, qualquer problema relacionado a esse tipo de agravo, sempre procura um médico, porque ele é o profissional competente para indicar o que deve ser feito. No tratamento tem muito a ver com a gravidade da infecção. Geralmente são prescritos alguns antibióticos para combater a bactéria e analgésico para aliviar a dor e a ardência da urina. Sendo assim, na maioria das vezes, quando as pessoas têm infecção no trato urinário, são complicações fáceis de resolver, desde que procurem uma orientação médica e siga o tratamento adequado. Em alguns casos mais graves, devido até mesmo à questão da dor, é necessária a internação hospitalar e a administração de alguns medicamentos por via endovenosa.
Normalmente, para diagnosticar esse tipo de infecção, é feito um exame de urina comum, aquele que todo mundo já deve ter feito, onde é realizada a cultura de urina. Cultura de urina, eles pegam a sua amostra de urina, geralmente é submetida em uma análise de laboratório, onde eles vão cultivar a bactéria presente ali. Então eles deixam ela numa situação onde a bactéria, se houver bactéria na urina, ela vai se desenvolver, para assim eles identificar qual tipo de bactéria é e qual antibiótico é o mais eficiente. Normalmente esse exame leva cerca de 3 a 5 dias para ser concluído. Em alguns casos mais graves, ou se o médico achar necessário, pode ser feito ultrassom, que a gente chama de exame de imagem ou tomografia, para poder observar o trato urinário, para ver se tem alguma normalidade, alguma obstrução, tá? Mas isso fica a critério do médico. Outro agravo agora que nós vamos ver é a insuficiência renal. Mas o que significa insuficiência renal? Ela é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, que são filtrar o sangue para eliminar as substâncias nocivas ao organismo e a manutenção do equilíbrio do nosso metabolismo. Segundo os órgãos de saúde mundiais, acredita-se que essa doença, insuficiência renal, a crônica, pode atingir 10% da população mundial, atingindo pessoas de todas as idades, mas principalmente os idosos. Como muitas outras doenças, a insuficiência renal ela pode ser tanto crônica, onde a pessoa vai ter um tratamento lento e progressivo, e infelizmente às vezes irreversível, ou aguda, onde ocorre os sintomas de forma súbita e rápida, perdendo a função renal. Muitas vezes, se a pessoa não se cuidar, ela pode ter uma insuficiência renal aguda, e pela falta de cuidado ela pode se tornar algo crônico, que não é mais reversível. Na insuficiência renal aguda, ocorre a perda súbita da capacidade de seus rins filtrarem os resíduos, sais e líquidos do sangue. Quando isso ocorre, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do nosso sangue. Isso pode ocorrer deixando o nosso corpo sem o equilíbrio básico dos metabolismos. Comum as pessoas terem insuficiência renal aguda, às vezes, como um agravo de uma outra doença onde o paciente já está hospitalizado. Então, muitas vezes isso vai ocorrer por consequência de outra doença. Mas por ser uma insuficiência renal aguda, existe tratamento e uma chance de reverter esse quadro. Mas vale lembrar que ela também pode ser fatal, necessitando sempre que houver os sintomas, procurar imediatamente um médico ou um hospital. Ela é reversível, mas deve gerar muita preocupação. Os sintomas dela são a diminuição na produção de urina, embora ocasionalmente a urina permaneça normal, retenção de líquido, causando inchaço nas pernas, tornozelos ou pés. Este é um tipo de sintoma de observação que a pessoa deve ter caso comece a aparecer inchaços nas pernas, nos tornozelos, sem haver uma explicação. Por exemplo, ocorreu um inchaço sem ter tido uma torção ou uma lesão naquele local. Sonolência é outro sintoma, falta de fome, falta de ar, fadiga, que é aquele cansaço, confusão mental, náusea, vômito, e em alguns casos graves, convulsões ou até mesmo coma. Pode ocorrer também dor ou pressão no peito. Pelos sintomas em si, dá para ver que é um agravo que precisa ter muita observação. Mas eu volto a falar. A diminuição na produção de urina e a retenção de líquido que causa inchaços nas pernas, tornozelos ou pés são os primeiros sintomas, aqueles que devem ser observados para poder, o quanto antes, procurar um médico. E outro detalhe, às vezes a insuficiência renal aguda ela não causa sintomas tão claros, e assim só com testes de laboratório pode comprovar essa doença. Então, nos primeiros sintomas que aparecer, pessoas que têm já algum problema renal têm que ficar esperto quanto a isso. O tratamento normalmente é focado naquilo que está causando a insuficiência renal aguda, e por isso ele pode variar de pessoa para pessoa. Então o diagnóstico do médico vai ser de extrema importância. Não existe uma receita para tratar esse tipo de doença, é só com o diagnóstico do médico. Normalmente os médicos eles perguntam se a pessoa está tomando algum medicamento, faz algum tratamento. Ele pode associar que esse tratamento
possa estar gerando como efeito colateral esse agravo e pede na suspensão dos medicamentos naquele momento. Outra das questões, ele pode fazer uma mudança drástica na dieta da pessoa. Uma dieta rica em carboidratos e proteínas, sal, potássio é geralmente recomendada. Às vezes pode ser necessário a realização da diálise. Diálise ainda é um nome genérico a um procedimento na qual promove a remoção das substâncias tóxicas que ficam retidas quando os rins deixam de funcionar adequadamente. De uma maneira muito mais simples, seria uma filtragem do sangue. Ela tem como princípio retirada do líquido e toxinas como ureia e creatinina do paciente com insuficiência renal. Além de poder corrigir os distúrbios do pH do sangue e também de alguns sais minerais como o sódio e o potássio, a diálise não tem como objetivo tratar a doença renal, mas sim substituir os rins que estão com seu funcionamento prejudicado. Ela é indicada para pacientes com deficiência no funcionamento de seus rins. Dentro dos aparelhos que realizam a diálise, nós temos a hemodiálise, que é um equipamento específico que filtra o sangue diretamente e o devolve ao corpo do paciente com menos impurezas, ou a diálise peritoneal. É um equipamento específico que infunde e drena uma solução especial diretamente no abdômen do paciente, sem contato direto com o sangue. Então, na hemodiálise, o sangue passa por uma máquina para retirar as impurezas, para filtrar o sangue, vamos dizer assim. Na diálise peritoneal, na verdade, ocorre a introdução de uma substância no abdômen do paciente, onde está, vamos dizer lá, como se estivesse tomando soro, e essa substância que realiza esse processo. A diálise não é necessária para toda a vida. A melhor opção de terapia de substituição renal é, sem dúvida, o transplante renal. Essa modalidade está claramente associada à melhor qualidade de vida e sobrevida. Há pacientes que apresentam doença renal tratável e irreversível, que são submetidos à diálise somente enquanto os rins estão comprometidos. Na medida que os rins se recuperam, o tratamento pode ser interrompido. Além desse tratamento, muitas vezes ocorre um prognóstico, ou seja, mudanças que a pessoa vai ter que fazer na sua vida para poder não ter mais esse tipo de problema. Entre essas mudanças, uma das principais está na relação com nutricional, ou seja, aquilo que você come no seu dia a dia. Sendo assim, muitas vezes, uma nutricionista é indicada após a melhora da pessoa para passar algumas orientações que ela deve ter na sua dieta alimentar. Por exemplo, citar alguns casos. A pessoa tem que escolher alimentos com menos potássio. Exemplos incluem maçãs, couve, feijão verde, uvas e morangos. O excesso de potássio no sangue pode baixar a pressão arterial. Evitar alimentos com muito sal, alimentos que têm tanto adição de sal quanto aqueles alimentos processados ou em conserva que acabam adicionando sal para manter o alimento, pois o excesso de sódio eleva a pressão arterial. Então percebam, 2 tipos de alimentos devem ser evitados, tanto aqueles que podem baixar a sua pressão arterial, quanto aqueles que podem subir a sua pressão arterial. Então, nesse caso, o equilíbrio da sua pressão arterial é muito importante. Então, a alimentação é essencial para evitar ter de novo esse agravo, assim como a atividade física, de acordo com as orientações médicas, para equilibrar a sua pressão arterial. Como sempre, nós temos que tentar manter um equilíbrio na nossa vida. Manter uma dieta equilibrada e com moderação. Evitar fumar e outros tipos de substâncias que só resultam em problemas para a nossa saúde. Na página 234 da apostila de vocês, no módulo 2, está falando sobre doação de órgãos. Tá? Como foi falado, né, sobre a insuficiência renal, muitas vezes a necessidade de cura, na verdade, tem a ver com a doação de órgãos, no caso dos rins. Então eu peço que vocês leiam esse texto para vocês terem uma ideia de como funciona a doação de órgãos, o quanto ela é importante, mas também vou falar algumas informações para vocês sobre isso. Por exemplo, o Brasil ele é referência mundial na área de transplantes, possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos
de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós o transplante, pela rede pública de saúde. Quando falamos também em transplante de órgãos, temos que entender como isso ocorre. Alguns são procedimentos cirúrgicos, que consistem na reposição de um órgão, no caso o coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim, ou de tecido, medula óssea, ossos, córneas, que é o que compõe nossos olhos, e de uma pessoa doente, que é o receptor, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Os rins, por exemplo, é um caso que você pode fazer essa doação vivo, mas outros tipos a pessoa tem que dizer, tem que se expressar que ela quer doar os órgãos após a sua morte. Nesse caso, pela lei brasileira, tem que ser o caso de uma morte encefálica, ou a perda completa e irreversível das funções encefálicas, ou seja, funções cerebrais. Então, podemos dizer que existem dois tipos de doadores. Primeiro, o doador vivo, pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte dos pulmões. Pela lei, parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes, só com autorização judicial. O segundo tipo é o doador falecido. São pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como o traumatismo craniano, o AVC, que é o derrame cerebral. E nesse caso, a pessoa deve informar a sua família o seu desejo de, após falecer, ser um doador de órgãos. Existe também um tempo que nós chamamos de tempo de isquemia de cada órgão. O que é o tempo de isquemia? É o tempo de retirada de um órgão e o transplante desse em outra pessoa. No material que eu mandei tem uma tabela que mostra esse tempo a título de curiosidade. Por exemplo, o coração ele tem 4 horas de tempo de ser retirado da pessoa que veio falecer e que está doando até ser transplantado na outra pessoa. Então imagine a correria que é quando ocorre uma doação de órgãos. Existem vários documentários, filmes, matérias de televisão falando sobre o assunto. E eu peço que, se vocês tiverem curiosidade, procurem saber mais sobre isso, que é importante para a nossa cidadania. Depois disso, tem as atividades da apostila, da página 236 a 238. Eu estou mandando junto um roteiro para ajudar vocês a responder nessas questões. Na primeira questão mesmo, que é para relembrar o funcionamento do rim, entender um pouco sobre a definição de diurético, eu coloquei ali uma definição sobre o que é diurético. Os diuréticos são medicamentos que aumentam a eliminação de sódio, ou seja, o sal, e água através da urina. Desta forma, atuam previamente estimulando a excreção dos íons de sódio e cloro, ou bicarbonato, que são os principais eletrólitos presentes no fluido extracelular. Leiam com atenção o texto que eu mandei, que vai facilitar a sua resposta. Lembrando que nas funções dos rins estão filtrar do sangue justamente as substâncias que estão em excesso, como sais minerais, que é o sódio, e também a água. Na questão 2, ela dá uma notícia: cirurgião imprime rim a partir de células humanas, uma máquina capaz de fazer isso, e pede para que vocês respondam usando a opinião pessoal de vocês em relação ao transplante de rim, os benefícios da tecnologia, e também fala sobre como que isso pode ajudar os seres humanos. Lembrando, é uma resposta pessoal, mas que deve ter um embasamento. Então eu peço que vocês leiam isso, ou utilizem as informações que eu passei, tanto sobre o transplante e a doação de órgãos, e associem com a opinião de vocês. Na questão 3, que fala sobre a urina, sobre a cor e algumas características, eu coloquei junto com o material uma matéria do site do Dr. Drauzio Varela sobre isso. Eu peço que vocês leiam com atenção, que vai ajudar vocês a responder as questões. E a última questão, a questão 4, na página 238, vocês têm que ler com atenção o exame de urina
dos dois casos, das duas pessoas, observar os resultados para poder responder. Tem uma tabela que fala sobre algumas substâncias que tem nesse exame. Nessa tabela já está as informações para vocês saberem para que serve cada coisa. Isso vai te ajudar a responder a questão. Leiam com atenção para poder responder. Tenham um bom dia e qualquer dúvida me procure.